Olá pessoal, olha quem está aqui de volta no YouTube depois de anos sem gravar um vídeo para cá. Eu finalmente consegui me mudar para o meu próprio apartamento e ter um espaço próprio para gravar esse tipo de vídeo. Tem muita coisa ainda para ser organizada, eu estou cheia de caixas aqui no meu escritório, que vai ser a minha sala de magia. Porém, eu estava muito ansiosa para começar a gravar novamente vídeos aqui para o YouTube. Aqui eu consigo conversar com vocês de uma forma muito mais profunda do que no TikTok ou no Instagram, mas me sigam nas outras redes sociais também. E bom, se você já é inscrito no meu canal e está surpreso porque eu reapareci aqui depois de anos, seja muito bem-vindo de volta. E para quem é novo aqui e não me conhece, meu nome é Gabriela Rigobelli, eu sou cartomante, bruxa e ocultista. Eu crio conteúdos no TikTok, no Instagram, eu trabalho com leituras de tarô e também ensinando sobre magia e bruxaria. E para marcar essa volta aqui pro YouTube, eu decidi fazer um vídeo muito simples, mas sobre uma dúvida que muita gente que está começando nesse mundo dos oráculos, no mundo da magia e da espiritualidade, tem essa dúvida sobre, que é qual é a diferença entre um tarô e um oráculo. Eu trouxe aqui diversos exemplos, inclusive, para deixar tudo muito claro para vocês. Mas primeiro vamos entender o que é um oráculo. A palavra em si, oráculo, significa uma resposta divina, uma profecia dada por um deus ou uma sacerdotisa, enfim, é uma resposta divina do universo para alguma questão ou alguma profecia. Então, um oráculo pode ser qualquer coisa que traga essa resposta, que traga essa profecia. Vocês podem inclusive lembrar, ou se vocês não conhecem, procurar pesquisar sobre o oráculo de Delfos. Na Grécia Antiga existiam as sacerdotisas que, por meio de alguns processos ali, de algumas plantas tóxicas e duvidosas, elas entravam em um certo tipo de transe e traziam essas mensagens dos deuses para as pessoas. Então, nesse caso, elas eram o oráculo. Um oráculo é qualquer coisa que traga essa profecia ou que traga essa resposta, que traga essas informações ocultas. Uma pessoa pode ser um oráculo, a televisão, inclusive, um filme pode ser um oráculo. Tudo aquilo que pode acabar trazendo para você uma resposta pela qual você estava buscando ou que você estava pedindo para o universo ou para os deuses sobre, aquele veículo que traz aquela resposta será o oráculo. Alguns exemplos muito conhecidos de oráculo é, por exemplo, a quiromancia, a leitura de mãos, ou também o jogo de búzios. E alguns exemplos de oráculos que eu trouxe aqui hoje para vocês, são o pêndulo, muito conhecido, que tem uma ponta de cristal, ou enfim, qualquer outro tipo de ponta, pode ser de madeira, de metal, em uma corrente, e você segura ele e ele vai balançar, por exemplo, para frente, para trás, para sim, para o lado, para o outro, para não, ou enfim, da forma que você consagrar ele para ser, mas dependendo do movimento do pêndulo, ele vai trazer uma resposta. Outro exemplo, inclusive, de oráculo que veio na minha mente agora, que é muito conhecido, é o tabuleiro Ouija, né? Então, um tabuleiro com o qual você consegue se conectar, conversar com o outro lado. E nós temos também oráculos de cartas. Então, alguns exemplos de oráculos de cartas que eu trouxe aqui hoje para vocês é, por exemplo, esse Pergunte ao Oráculo, que você pode fazer uma pergunta para ele, tirar uma carta, e nessa carta vai estar escrita uma resposta. Então, tem diversas cartas, cada carta tem uma resposta diferente. Eu tenho um aqui que é um baúzinho de mensagens, que é muito fofinho. Eu adoro utilizar esse aqui para me conectar com os meus guias, porque sempre traz o momento de vida no qual você está, então tem diversas cartinhas também, você pode tirar uma carta e receber uma mensagem. E outros dois exemplos de oráculos muito famosos que eu trouxe aqui hoje são o tarô e o baralho cigano. Sim, tanto o tarô quanto o baralho cigano são oráculos. Porém, por que a gente diferencia tanto, né? A gente fala, vou tirar uma carta do oráculo ou vou tirar uma carta do tarô. Isso porque o tarô
e o baralho cigano são dois sistemas de oráculos que são muito conhecidos realmente pela sua formação, pelo seu sistema. Então, todo tarô, aliás, é um oráculo, mas nem todo oráculo é um tarô. Por exemplo, um pêndulo não é um tarô. Eu tenho aqui, inclusive, Vou mexer a câmera, desculpa. Eu tenho aqui, inclusive, um oráculo que eu abri hoje, que chegou hoje, que eu ganhei, que é o oráculo, a caixinha dele aqui, da Cleópatra. Maravilhoso. Eu ainda não joguei com ele, mas assim que eu tirei ele da caixa já caiu uma carta e eu já li ela. Mas muito interessante, recomendo. Inclusive, eu vou deixar o link os links que eu tiver aqui dos tarôs e oráculos que eu tenho, eu vou deixar tudo aqui na descrição, tá? Principalmente desse que eu recebi hoje. E eu ia comprar ele, só que eu acabei recebendo ele de presente da loja, então eu estou apresentando ele pra vocês hoje, mas é realmente algo que eu já ia comprar. Mas enfim, voltando para o tarô. Diferente desses outros que eu trouxe, cada um deles são oráculos e cada um tem o seu próprio sistema. Por exemplo, o oráculo de Cleópatra tem 36 cartas, cada carta tem uma mensagem diferente e ele tem as suas próprias mensagens. O Pergunte ao Oráculo, eu não sei quantas cartas ele tem 50 cartas. E cada carta vai ter uma mensagem específica. Outro que eu tenho aqui, por exemplo, é o Oráculo das Intenções, que eu uso ele, inclusive, em todas as minhas leituras de tarô. Eu sempre tiro no final uma carta dele para as pessoas. E ele tem os 5 elementos, fogo, água, terra e ar, e éter, espírito. E cada carta também tem uma mensagem em si. Então, cada um desses são oráculos de cartas, mas eles têm o seu próprio sistema. E o tarô, ele tem o seu próprio sistema também. Então, ele pode ter imagens diferentes dependendo do artista ou da pessoa que pensou e canalizou aquele tarô, mas ele vai ser um tarô. E qual é o sistema do tarô? O tarô, ele tem 78 cartas e ele vai ter 22 cartas de arcanos maiores e 56 cartas de arcanos menores. E ele precisa ter essa forma. Eu, inclusive, só trabalho quando eu faço leituras profissionais com tarô de Waite, porque pra mim, em simbologia, ele é perfeito pra fazer realmente as leituras de tarô. E ele tem esse sistema. Ele vai começar com o louco, depois o mago, depois a sacerdotisa, depois a imperatriz, e assim vai. Então aí depois ele vai ter os 4 naipes. Dentro de cada naipes vão ter 10 cartas numerais e vai ter as cartas da corte. Então, esse é o sistema do tarô. Ele é um oráculo, mas ele é um sistema específico de oráculo que cada pessoa pode fazer o seu. Então, eu tenho aqui o de Waite, né, que era um ocultista que fez esse oráculo com todo o seu conhecimento muito profundo, porque se você estudar a simbologia desse tarô, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Eu estou falando sério. É incrível a simbologia desse tarô. Mas eu tenho outros tarôs aqui que eu não uso para trabalho, mas que eu acho muito interessante para estudar e também para ter. Então eu tenho esse daqui que é um dos meus preferidos, que é o tarô de vilões da Disney. E ele é um tarô, porque ele tem esse mesmo sistema. Ele tem 78 cartas, sendo 22 cartas dos arcanos maiores, como eu falei, louco, mago, sacerdotisa e por aí vai. E também os arcanos menores, que são os naipes, parece um baralho qualquer, né? Tem as cartas paus, copas e as cartas da corte. Então, aqui, qual é a ideia? Ele tem esse sistema de tarô, mas ele vai pegar os vilões da Disney que ele acha que combinam com cada carta e vai colocar nelas. Então nós temos aqui a carta do mago com o vilão da princesa e o sapo. Eu esqueci qual é o nome dele. Mas ele é muito legal. Eu tenho aqui, por exemplo... Deixa eu pegar outro dos arcanos maiores. Aqui, a sacerdotisa como a malévola, né? Então, esses personagens que combinam com a energia da carta são colocados aqui, mas ele segue esse sistema do tarô.
Mais um exemplo. Eu tenho aqui um tarô que eu recebi esses dias da loja Aura Pura, que inclusive é a mesma loja que me enviou esse colar de carta do tarô, que eles têm no site deles. Também vou deixar aqui embaixo o link na descrição, tá? Eles me enviaram esses dias esse tarô aqui. Ele é bem bonitinho, ele tem, ó, as bordas douradas. E eu acho que ele é muito fofinho, assim, para as pessoas que gostam, por exemplo, de coisas mais fofinhas, ou se for ler, por exemplo, para crianças, é bem interessante. Então, assim, ele tem imagens bem diferentes, por exemplo, do tarô de Waite ou do tarô de Marsella, que é muito conhecido, mas ele segue esse mesmo sistema, né? O mago, a sacerdotisa, a imperatriz. Ele tem as mesmas cartas com os mesmos significados, basicamente. Dependendo da simbologia, o significado da carta pode mudar um pouquinho, a mensagem da carta, quando a gente fala sobre simbologia, sobre o nosso inconsciente e como ele percebe certos arquétipos. Isso aí é um assunto para outro vídeo. Mas dependendo disso, pode mudar um pouquinho, mas ainda assim vai continuar com aquela mesma mensagem. O mago é o iniciado, ele traz atitude, a sacerdotisa é emocional, ela processa, ela é dual. Então, a mensagem vai continuar a mesma. Um outro exemplo é, por exemplo, o baralho cigano ou o Lenormand, né, como você quer chamar. Eu tenho aqui dois exemplos de baralho cigano e Lenormand. Os dois são do Portais do Tarô, tá? Inclusive. Eu tenho um aqui que ele tem cartas, inclusive, um pouco mais simples, mas eu gosto bastante dessa parte de trás dele, eu acho muito bonita. E ele tem o mesmo sistema de todos os Lenormand. Ele tem, acho que é 36 cartas, eu não sei ler baralho cigano, tá? Mas eu tenho porque eu quero aprender. Então, ele tem as cartas dos ratinhos, do cachorro, da chave. E eu tenho esse outro aqui, que ele tem imagens diferentes. Ele, inclusive, ele é mais brilhante, ele tem imagens menos desenho e mais realmente foto, ó. E ele vai ter o mesmo sistema. A carta, por exemplo, cadê? A carta do cachorro, vai ter a carta dos ratinhos em algum lugar por aqui, vai ter o mesmo sistema. Então, é essa a diferença, basicamente, de oráculos e de tarô. Eu recomendo para quem esteja começando a aprender tarô, que comece pelo tarô de Waite e da Pamela Colman Smith, que foram as duas pessoas que fizeram o tarô de Waite, o tarô clássico de Waite. Eu também, inclusive, recomendo que você compre um original, o tarô original de Waite, porque dependendo da edição e se ele não for original, pode mudar um pouco, por exemplo, as cores e alguns pontos que pode mudar, inclusive, a simbologia. Então, para quem quer estudar a fundo, inclusive de uma maneira ocultista, o tarô, eu recomendo o tarô de Waite, tá? Ele, pra mim, assim, eu só trabalho com ele em relação a ler para outras pessoas. Mas eu tenho um outro tarô aqui, inclusive, que eu gosto bastante dele. Cadê ele? Aqui. O tarô de Giovanni Vacchetta. Acho que é Vacchetta. Que ele é muito bonito também. E esse aqui eu tenho ele consagrado a Lilith faz muito tempo. Porque eu acho que ele combina um pouco com o estilo de Lilith. E ele é um tarô, mas tem imagens um pouco diferentes, então a simbologia muda um pouco também. A mensagem das cartas muda, não necessariamente se você for fazer uma leitura para alguém, tá? Mas como eu vou muito dessa premissa do subconsciente, da intuição na hora da leitura, dos símbolos que vão se tornar mais evidentes para mim naquele momento para eu passar para a pessoa, eu prefiro sempre ter essa conexão mais concisa de trabalho com a do Waite. Isso é uma preferência pessoal minha, você pode ter a preferência que você tiver, mas a recomendação que eu dou é começar a aprender tarô pelo de Waite mesmo e, enfim, comprar um pouco de Marsella, que também é bem clássico, mas eu acho ele muito simples em relação à simbologia. E em relação a oráculos, você pode simplesmente usar o oráculo que faz mais sentido para você. Se for de cartas, eu peguei outro aqui também pra mostrar. Eu fico muito empolgada mostrando meus oráculos. Então eu tenho esse aqui, que é o Guardiões da Floresta, que traz... Cada carta traz um bichinho, traz um animal. Ele tem um livrinho dele aqui também pra você entender o que cada carta significa.
e traz os animais e as plantas. Então ele tem várias cartas, ele tem uma mensagem única que nenhum outro oráculo realmente vai ter. Porque ele é um oráculo único e só existe esse dele, né? Não é que nem o tarô, que é muito conhecido, então cada pessoa faz a sua versão, como eu mostrei aqui pra vocês. Mas essa é a diferença. Qualquer coisa pode ser um oráculo. Existe oráculo de ossos, existe búzios, existe pêndulo, existe Ouija, existe numerologia, enfim. Oráculo é um termo muito infinito para o que pode ser um oráculo. Mas, sobre o tarô, quando a gente fala é um tarô, saiba que ele vai ter esse sistema específico de cartas que eu informei aqui para vocês. 78 cartas, sendo 56 cartas de arcanos menores, assim como um baralho qualquer, e as 22 dos arcanos maiores. E é isso, esse é o vídeo. Eu espero que esse vídeo possa ter esclarecido para vocês essa dúvida. Eu tenho diversos outros vídeos em mente já para gravar aqui para vocês, então se inscreva no canal caso você gostou, se você se conectou com a minha forma de explicar as coisas. Se inscreva, ativa o sininho lá para você não perder nenhum outro vídeo. Deixa o like nesse vídeo porque ele pode ajudar a levar esse conhecimento para outras pessoas e também me ajuda a entender se vocês gostaram desse tipo de vídeo ou não. E também me siga nas outras redes sociais, tá tudo aqui na descrição também. E se você quiser agendar uma leitura de tarô comigo, o link também está aqui, tá bom? Beijos e até o próximo vídeo.